Will Eisner é um dos maiores nomes dos quadrinhos. O prêmio máximo das HQs, tipo o Oscar dos quadrinhos, é o Eisner Award. Então hoje nós vamos falar sobre quem foi Will Eisner e sobre um de seus maiores clássicos, que é Nova York, A Vida na Grande Cidade. Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre o cara que popularizou as graphic novels. Mas, primeira coisa, o que é uma graphic novel? A tradução literal seria romance gráfico. E embora os romances eles geralmente abarquem obras de ficção, as graphic novels também abarcam não ficção. Então podem ser como se fossem livros de ficção ou não ficção contados na linguagem de histórias em quadrinhos. E embora muita gente ache que esse termo foi inventado pelo próprio Will Eisner, eu inclusive achava há pouco tempo atrás, não foi isso que aconteceu. Na verdade, nos anos 60, um autor chamado Richard Kyle já havia usado o termo graphic novel para definir o seu trabalho. Então esse termo ele realmente se popularizou quando Will Eisner, em 1978, escreveu Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Curtiço, que foi a primeira graphic novel que ele escreveu e é considerada como uma das primeiras da história. O Will Eisner ele viu a indústria dos quadrinhos nascer nos Estados Unidos, né? E enquanto muitos artistas naquela época achavam que essa linguagem era um meio de eles usarem como um trampolim para ascender nas artes plásticas, o Will sempre acreditou que aquilo era uma linguagem que poderia sim ascender a um status de literatura. Esse era um dos maiores sonhos dele, né? Os quadrinhos naquela época eles eram considerados uma expressão de arte menor. Eles eram destinados principalmente ao público infantil, né, para entreter público infantil. Aí o Will Eisner conta que quando ele teve a ideia de escrever Um Contrato com Deus, ele ligou para um dos maiores editores de Nova York e falou que ele tinha uma proposta inovadora e super ousada para apresentar para ele. E aí quando ele foi explicar o que era, ele não conseguia dizer que era um comic book, que é como chamam quadrinhos em inglês, né? Porque não era nada cômico, não era uma história engraçada, era, na verdade, muito dramática, inclusive muito pesado. Então ele colocou que era uma graphic novel, que era um romance contado em imagens. E aí o cara se interessou pra caramba e chamou o Will pra ir no escritório dele. Só que aí quando ele chegou lá e ele mostrou o material pro editor, ele olhou e falou, tem balões de falas, então é quadrinhos, na verdade, não dá pra editar isso como um livro. E aí o Will foi atrás de uma editora menor para conseguir então publicar Um Contrato com Deus. E ele conseguiu. Ele então lançou e aquilo era uma coisa completamente diferente de tudo que já tinha sido lançado. Os quadrinhos eram apenas revistas na época, né? Então eram coisas fininhas. E aí quando ele publicou Um Contrato com Deus, era um livro com muitas páginas, então tinha lombada. E aí dava pra você colocar numa estante e aí aquele livro podia ficar do lado de obras de grandes autores. E isso é muito interessante, porque aí ele começa uma revolução de que quadrinhos talvez pudesse ser literatura. Em Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Curtiço, ele conta a história de 4 personagens que vivem em um bairro periférico de Nova York. A história que dá título ao livro é a história do Fraime Hersh, que é um homem que quando ele era criança sempre diziam pra ele que se ele fosse bom, Deus o recompensaria. Então ele decide meio que formalizar isso, escrevendo um contrato numa pedra. E a partir dali ele começa a cumprir à risca sempre esse contrato, sempre fazendo aquilo que ele acha certo. E aí a história começa quando ele tá voltando do enterro da filha dele de 16 anos, que morreu de uma doença, e ele tá extremamente nervoso e desacreditado porque ele começa a acusar Deus de ter rompido o contrato, porque ele fez sempre tudo certo e naquele momento ele se sente sendo castigado. Então ele começa a quebrar as regras do contrato, já que ele acusa Deus de ter rompido com as suas promessas. Já dá pra ver que não é uma história nada leve, né? E ela confronta uma série de questões. Inclusive, ela tem um teor um pouco autobiográfico, porque o Will Eisner ele perdeu a filha dele de 16 anos para leucemia. Então nessa história ele meio que coloca alguns sentimentos dele para fora. Nesse vídeo eu vou me focar nas graphic novels que estão nesse encadernado, que é o Nova York, A Vida na Grande Cidade, que são as primeiras 4 graphic novels que eu li dele, que são muito boas, eu acho que são um momento de extrema maturidade artística dele, e são pessoalmente algumas das minhas favoritas. Nesse livro estão Nova York, A Vida na Grande Cidade,
O Edifício, Cadernos de Tipos Urbanos e Pessoas Invisíveis. São graphic novels que foram escritas por ele entre os anos 80 e 90. Em Nova York, ele decupa a cidade em alguns dos elementos arquitetônicos dela para então contar várias histórias curtas que acontecem a partir e ao redor desses elementos. Por exemplo, ele tem um capítulo chamado Janelas, que contam histórias que acontecem a partir ou ao redor de janelas. Tem o capítulo do metrô, tem o capítulo das paredes. São vários elementos que ele decupa e vai contando as histórias a partir disso. E é muito interessante porque as histórias são muito curtas, duram geralmente 1 ou 2 páginas, então elas são bem rápidas. E elas são bem visuais, então muitas vezes elas nem têm fala e você consegue entender perfeitamente todo o discurso que ele quer a partir daquela historinha de uma página. As histórias, muitas vezes, elas são extremamente brutais, porque o modo como ele conta e as coisas que acontecem, elas muitas vezes revelam toda a indiferença que existe ao sofrimento das pessoas e às individualidades numa grande cidade. Eu acho muito boa a introdução que o Will Eisner escreveu para o Nova York, e ela revela muito da alma dessa obra e eu acho que de toda a obra do Will Eisner. Então eu vou destacar aqui um pequeno trecho dessa introdução. Vistas de longe, as grandes cidades são um acúmulo de grandes edifícios, grandes populações e grandes áreas. Para mim, isso não é o real. O real é a cidade tal como ela é vista por seus habitantes. O verdadeiro retrato está nas frestas do chão e em torno dos menores pedaços de arquitetura onde se faz a vida do dia a dia. Em O Edifício, ele conta a história de 4 fantasmas que habitam a esquina de um edifício que foi demolido em Nova York. Então ele pincela um pouco a ideia de como os lugares eles são impregnados de memória e como a vida nas grandes cidades ela naturaliza as demolições. Então esses edifícios que têm tanta história, tanta memória em si, são demolidos, apagados para que outros sejam construídos por cima e também comecem a ser carregados de memórias e histórias para depois serem mais uma vez demolidos e sobrepostos por outras histórias e outras memórias. É quase impossível não fazer um paralelo com o Victor Hugo, né, quando ele escreveu Corcunda de Notre Dame. Eu tô lendo Corcunda agora, então é muito difícil não fazer esse paralelo com o Will Eisner, porque o Victor Hugo ele escreve o Corcunda numa época que estavam acontecendo muitas demolições em Paris. E ele fala sobre essa importância de se preservar a memória e a história de um lugar. Tanto que foi um livro que inspirou muitos arquitetos a começarem e persistirem nesse momento de preservação do patrimônio. E eu sinto que o Will Eisner, com Nova York, ele faz uma coisa parecida, porque ele mostra a importância da cidade de uma maneira crua e dura, assim como o Victor Hugo. Ele, a partir de elementos arquitetônicos, conta a história de personagens marginalizados socialmente, de personagens que muitas vezes são invisibilizados pela sociedade. E a partir disso, entrando na individualidade de cada um, ele mostra a grande complexidade da cidade e a importância de se preservar tanto a memória dessas pessoas quanto a da cidade em si. E pensando que o Will Eisner ele sonhava em ter a sua obra elevada ao status de literatura, acho que ele ficaria feliz de ser comparado ao Victor Hugo nesse momento. No Caderno de Tipos Urbanos ele se retrata observando e desenhando pessoas na cidade. Então é muito legal porque você vê ele no cantinho do quadro sempre desenhando e é como se você tivesse tido acesso a um sketchbook dele em que ele coloca, mais uma vez, várias contradições dos ritmos, cheiros e acúmulos da cidade. Tem muito a cara do Nova York, mas eu sinto que é como se fosse um estudo para Nova York, mas se eu não me engano lançou depois, como se ele tivesse pego todo aquele material que tenha ficado de fora do Nova York e colocado ali. E por último, no Pessoas Invisíveis, ele parte os nossos corações falando sobre a invisibilidade que a cidade grande causa nas pessoas e que nós muitas vezes abraçamos ou não. Ele conta 3 histórias de personagens que muito facilmente podem passar por nós na rua sem nós percebermos, e ele mergulha na individualidade de cada uma dessas personagens, contando um pouco sobre a tragédia de cada uma delas. Vamos agora ao nosso gráfico de riscos. Risco número 1, risco de paralisia. Risco de você parar e ficar completamente travado e embasbacado a partir da beleza daquilo que você está vendo. Bom, eu vou ser obrigado a dar uma nota 10 de 10, porque
O que ele desenha é incrível, a quantidade de detalhes em muitas das artes é sublime. Além disso, uma técnica na qual ele foi pioneiro, que é muito boa e usada por diversos cartunistas a partir dele, é a de reinventar o layout da página dos quadrinhos. Então ele meio que quebra o status quo, que é de escrever em quadrinhos sequenciais, e ele começa então a transformar o layout da página, usar às vezes o título como elemento, ou reorganizar os quadrinhos, sobrepor algumas imagens. Ele faz muito isso, até o modo como o texto é colocado no quadrinho. Ele reinventa e muitas vezes não é nos balões. As narrações às vezes aparecem no meio das paredes como pichações. Tem várias coisas muito legais que ele faz e reinventa nesse modo de desenhar e escrever quadrinhos. Vamos agora ao risco de contrato eterno, o risco de terem milhares de revistas para você ler, para então completar a história e a narração que é apresentada por essa graphic novel. Eu vou dar uma nota 6 de 10, porque todas as histórias são extremamente curtas, têm um início, meio e um fim, então não é como se tivesse uma real continuidade nas outras graphics dele, etc. Mas o modo de contar histórias dele é realmente apaixonante. Então, se você for fisgado pela narrativa do Will Eisner, você vai com certeza querer ler tudo que ele escreveu. Eu já li quase tudo. Porque é muito apaixonante o modo como ele escreve, o modo como ele narra as histórias. Então, e tudo tem muito a cara dele, né? Esse modo de fazer quadrinhos. Então, se você for fisgado por ele, esse risco pode aumentar. Risco de fandom, risco de saírem por aí fazendo fanfics e fanarts desse universo. Eu vou dar uma nota 2 de 10, porque eu não encontrei nenhuma fanfic. Eu acho bem difícil escrever fanfics a respeito do universo criado, desses universos criados pelo Will Eisner. Eu até subi um pouquinho, dei um 2, só porque vou chamar meio que de fanart. Essas homenagens que fazem pro Will Eisner, tipo, desconstruindo layouts de páginas, que é uma coisa que ficou muito comum depois no ramo dos quadrinhos e nasceu com ele. Mas não tem muita coisa de fandom, não. Risco de explosão, risco da sua cabeça explodir lendo essa graphic. Eu vou dar uma nota 5 de 10, porque não é muito explosivo, assim. Eu acho que a sua cabeça não vai explodir muito. Não tem grandes plot twists, etc. Você vai mais ficar reflexivo, eu acho, se reconhecendo naquela história e naquelas personagens. Então é uma coisa mais pra dentro do que eu acho que pra fora, sabe? Risco de esmagamento, o risco da realidade retratada nesse quadrinho te esmagar feito uma panqueca. Aí é uma nota alta, é uma nota 9 de 10, porque você realmente consegue se reconhecer nas cenas de sofrimento e naturalização de opressões que são muitas vezes retratadas ali. É um jeito de ver a cidade que é muito duro e poético ao mesmo tempo, que eu adoro. Eu acho que o Eisner faz isso de uma maneira incrível. Último risco, pombo correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ para milhares de pessoas, para todo mundo que você encontrar pela frente. Eu vou ser obrigado a dar uma nota 10 de 10, porque eu não só recomendo para muita gente a leitura de Will Eisner, como é muito fácil de fazer as pessoas lerem. Porque como as histórias são muito curtas, geralmente se você deixa 5 minutos na mão de alguém, essa pessoa já vai ler umas 5, 10 histórias, quando você vê ela vai estar no meio do capítulo 2 e vai estar completamente sugada pelo livro e vai falar, pelo amor, me empresta isso. Semana passada que eu tava carregando muito ele porque eu tava relendo pra gravar esse vídeo, umas 7 pessoas me pediram emprestado já. Porque você só deixa em cima da mesa, se uma pessoa pega e começa a folhear, ela é completamente sugada por aquilo, porque é muito incrível. Gente, leiam Nova York, porque vale muito a pena. Em 1988, aconteceu a primeira edição do Prêmio Eisner, que é a premiação máxima dos quadrinhos, e acontece desde então todo ano na Comic Con de San Diego, celebrando as melhores publicações do ano anterior. É uma clara homenagem a esse grande nome dos quadrinhos que tanto lutou para que eles fossem reconhecidos como literatura, e é muito engraçado porque o próprio Will Eisner, como ele trabalhou muito até o fim da vida dele, ele inclusive ganhou vários Eisners ao longo da sua carreira. Will Eisner escreveu também muitos quadrinhos autobiográficos, que são muito bons. Entre eles eu destaco O Sonhador
em que ele fala um pouco sobre o início da indústria dos quadrinhos nos Estados Unidos e sobre como foi trabalhar nessa indústria, né, e o que ele esperava para essa indústria, e Ao Coração da Tempestade, em que ele fala sobre todo o preconceito e intolerância que ele sofreu nos Estados Unidos por ser judeu ao longo de toda a sua vida. Um fato curioso sobre o Will Eisner é que ele era completamente apaixonado pelo Brasil. Ele esteve aqui cerca de 7 vezes, deu algumas entrevistas, participou de muitos eventos de quadrinhos. E eu vou deixar o link aqui de um documentário que a TV Senac fez sobre ele em 3 episódios, que está disponível no YouTube. E é muito bom. Dá pra aprender muita coisa sobre a indústria dos quadrinhos e sobre ele mesmo nesse documentário. Eu recomendo demais. Escrevam aqui nos comentários o que acharam da obra do Will Eisner, se ficaram com vontade de ler outras graphics dele que conheçam, ou se ficou alguma dúvida. Como seria viver em um mundo de super-heróis? Semana que vem nós falaremos sobre Marvels, esse grande clássico escrito pelo Kurt Busiek e desenhado pelo Alex Ross. Nesse quadrinho, a partir do ponto de vista de um jornalista sem poderes, eles retratam os principais acontecimentos do universo da Marvel e discutem um pouco sobre se é realmente bom e vantajoso ter super-heróis sempre salvando o dia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro do conteúdo que a gente lança e compartilhe com amigos que tiverem interesse em saber um pouco mais sobre os HQs. É isso, muito obrigado pessoal e até semana que vem.